Nayara, certeza que você tá no podcast certo? Você não entrou em nenhum podcast com o mesmo nome? De graça, assim, logo de cara? Também sinto sua falta, amigo. Você não viu a história da moça lá que entrou no podcast errado, com o mesmo nome? Eu não vi essa história. Ah, por isso que foi uma introdução super estranha, então. Bora seguir. A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Sabe aquela história de que que os olhos não veem, o coração não sente? Pois é, parece que o mundo decidiu aplicar isso ao plástico. Como que é o seu consumo de plástico? Você considera uma pessoa sustentável? Ah, eu acho difícil a gente se considerar sustentável, né? Tem embalagem de plástico absolutamente em tudo que a gente consome, praticamente. Mas vocês consideram? Olha, só que agora a ciência tá esfregando na nossa cara que a coisa é muito, mas muito pior do que a gente imaginava. Estamos falando de um material que já foi herói da praticidade e hoje é simplesmente o vilão que invade nossos oceanos, nossa comida e até o nosso sangue. E enquanto isso, a galera da ONU tá tentando, lá na Suíça, costurar um tratado global para reduzir essa avalanche plástica. O clima das negociações está mais tenso que briga de condomínio. Tem países querendo cortar a produção de plástico na raiz e outros, sob a batuta de Donald Trump, que preferem só melhorar a coleta e a reciclagem sem incomodar, entre aspas, os produtores. Hoje a gente vai falar sobre por que o planeta está afundando até o pescoço em plástico, os riscos cada vez mais claros para nossa saúde e como as discussões diplomáticas estão andando, ou melhor, patinando. Boa, é quase que um esquenta, né, pro COP30 essa matéria. Inclusive eu tava vendo a plataforma deles oficial dessa vez pra acomodação e, meu Deus, né, era caro. Tava tipo um quarto simples com uma cama e uma cômoda do lado por $400 a diária. Meu Deus, tipo, R$ 2.000 a diária para ficar na COP30 perto. E outra, vamos falar sobre agro, já que a prima Nayara tá aqui, inclusive é uma matéria dela, bem interessante. Olha só. Imagina você tá no auge da sua colheita, as mangas e as uvas estão ali brilhando no pé de mangas e de uvas, prontas para viajar de navio e virar sucesso de vendas lá fora. Só que aí chega uma notícia. Sim, aquela que você já sabe. Os Estados Unidos vão cobrar 50% de tarifa para deixar a sua fruta entrar no país. É simplesmente como se você estivesse viajando e no meio da sua viagem alguém colocasse um pedágio altíssimo ali no caminho. No Vale do São Francisco, toda essa história de tarifa caiu como um balde de água fria, ou melhor, como um container inteiro de fruta estragando, né? Antes mesmo de chegar no destino. E a gente não tá falando só de manga e de uva, tem café, carne bovina no meio. Tem toda uma galera na mira das tarifas impostas pelo governo Trump. Hoje a gente vai falar sobre como essa medida pode provocar um verdadeiro colapso econômico em um dos maiores polos frutícolas do país, afetar milhares de empregos e até embaralhar as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Boa, então vamos falar sobre tudo isso no episódio de hoje com a prima Nayara. E outra, um lembrete rápido antes do episódio. Vale lembrar que a data do Bloomberg Linha Summit 2025 já está definida. Participe você também do evento que vai reunir as principais vozes da economia e dos negócios da América Latina. Aqui no Brasil, como eu já comentei, será realizado no dia 27 de outubro no W Hotel. E lá no México, caso por algum motivo você esteja no México, queira viajar para lá, você pode visitar o Summit no dia 10 de novembro no Four Seasons Hotel. Para mais detalhes do Summit 2025, você encontra aqui na descrição do episódio. É só clicar ali. E bora pro episódio agora. Vamos falar sobre plástico. Sim, quase toda semana aparece um novo estudo aí mostrando que o plástico é ainda pior do que imaginávamos, tanto para a nossa saúde quanto para o planeta Terra. Não é novidade para ninguém que plástico não é nosso melhor amigo. O mais recente saiu na revista científica The Lancet e alerta para um perigo grave e crescente com o aumento do uso desse material. Segundo os pesquisadores, os custos econômicos relacionados à saúde já passam de, olha só, 1,5 trilhão de dólares por ano. E enquanto isso, diplomatas do mundo todo estão reunidos lá na Suíça para tentar fechar um tratado internacional contra a poluição por plástico. Olha só, nem tudo é tão fácil. O problema é que 3 anos depois do início dessas negociações, o acordo parece estar mais distante do que no começo. Pois é, essa reunião agora é a 6ª rodada de conversas organizadas pela ONU.
Ela acontece depois que a conferência final em Busan, na Coreia do Sul, fracassou no último inverno. Desde então, vários encontros menores tentaram reduzir e até ajustar o texto desse tratado para deixar menos trabalho para resolver, presencialmente. Só que na abertura da conferência, a diretora executiva do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Inger Andersen, disse o seguinte: "Estamos aqui para encontrar uma solução que não deixe ninguém para trás e que garanta que a economia continue funcionando. O certo é que ninguém quer viver com a poluição por plástico." Olha, mas na prática existe aí uma racha entre os países, tá? De um lado, estamos que querem um tratado amplo que limite a quantidade de plástico novo produzida e restrinja também certos produtos químicos tóxicos usados nele. Mas aí, do outro, tem um grupo menor que quer que o acordo se limite a melhorar a coleta e aumentar a reciclagem. Essa divisão já dominou as rodadas anteriores de negociação, e esse impasse deve ser ainda mais difícil de resolver agora. Isso porque desde Busan houve mudanças de liderança pelo mundo, e o mais notável, você deve imaginar, sim, ele de novo, é a reeleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, como você também deve imaginar, apoia aumentar a extração de combustíveis fósseis, que é a matéria-prima do plástico. O Departamento de Estado americano, que lidera a delegação do país nas negociações, disse que os Estados Unidos defendem um acordo que, abre aspas, respeite a soberania nacional, fecha aspas, e também foque em reduzir a poluição por plástico sem impor restrições excessivas aos produtores. Para ativistas como Jessica Hoff, da organização Gaia nos Estados Unidos e no Canadá, essa posição é decepcionante. Abre aspas, a única forma de lidar de verdade com a crise do plástico no mundo é ter um tratado legalmente vinculante, que tenha a redução da produção no centro. Enquanto isso, as discussões se arrastam, tanto a quantidade de plástico no mundo, quanto as pesquisas sobre seus riscos, que também só aumentam. Um relatório da OCDE de 2024 mostrou que a produção de plástico cresceu de forma explosiva nos últimos anos. Ela dobrou entre 2000 e 2019, passou de 234 milhões para 460 milhões de toneladas. Se nada mudar, o volume deve chegar a 736 milhões de toneladas por ano até 2040. E não é só a quantidade que preocupa, como a gente está falando. Dos mais de 16 mil produtos químicos presentes no plástico, mais de um quarto já é conhecido como perigoso para a saúde humana. E a maioria nunca foi testada para saber se é tóxica. Segundo um estudo publicado na revista Nature, esses químicos estão presentes em praticamente todos os tipos de plástico. E alguns já foram ligados a problemas reprodutivos, queda no QI de crianças e até risco maior de câncer e AVC em adultos. Os riscos são mais altos quando a exposição acontece ainda na barriga da mãe, na infância ou nos primeiros anos de vida. Olha só, e Nayara, você sabia que não é bom você cortar coisas em tábuas de plástico? Você sabia dessa? Não sabia, não. Porque quando você corta coisas em tábuas de plástico, ele libera microplásticos ou nanoplásticos. E aí você ingere eles e fica no seu corpo. Eu tinha visto esses dias que não podia cortar em tábua de madeira, então, assim, eu vou cortar na minha pia mesmo, né? Acho que é mais seguro. Ou faz igual o Fruit Ninja, joga pro alto e corta assim no ar. Mais fácil. A questão é que a ciência também está começando a entender os efeitos das partículas minúsculas, esses que eu acabei de citar, os microplásticos e nanoplásticos no corpo humano. Elas já foram encontradas em órgãos, no sangue e até no sêmen. Um estudo publicado na semana passada estima que cada adulto inala cerca de 68 mil fragmentos de microplástico por dia, que são capazes de penetrar nos pulmões. Isso, para você ter uma ideia, é 100 vezes mais do que se pensava antes. Outro estudo do ano passado descobriu que pessoas com essas partículas nas paredes dos vasos sanguíneos têm, olha só, mais risco de sofrer ataque cardíaco, AVC ou até morrer. Isso tudo em um período de 3 anos. A relação entre plástico e mudanças climáticas parece ser pior do que a gente imaginava. Uma pesquisa de 2024 do Laboratório Nacional Lawrence Berkeley mostrou que só lá em 2019 a produção de plástico gerou 2,24 gigatoneladas de CO2 equivalente, o que representa 5,3% das emissões globais de gases de efeito estufa naquele ano. Esse número é bem mais alto do que a estimativa anterior, que era de 3,4%. Ou seja, plástico, como a gente já sabia, não é nada bom para o meio ambiente, para a nossa saúde, e os países agora tentam saber o que fazer em relação a isso. Isso me lembra muito aquelas imagens quando a gente é criança, né, de ver o canudo plástico no nariz da tartaruga. Você já viu essa imagem? Tem várias que circulam.
E bom, vamos falar sobre frutas. As tarifas do Trump ao Brasil está prevista para começar hoje, então nada mais justo do que a gente falar de algum dos polos que serão mais afetados com isso, que sim, são os produtores do Vale de São Francisco. O Silvio Medeiros, dono da fazenda Agrobras, disse o seguinte para mim: a fruta vai virar lama. Foi isso que ele descreveu o que pode acontecer, com a fruticultura brasileira se essas tarifas continuem. E tudo indica que sim. Para os produtores do Vale de São Francisco, que é o maior polo de frutas do país, essa medida pode ser uma verdadeira catástrofe. Isso porque a região depende muito das vendas para o mercado americano. Medeiros produz uva e manga, e cerca de 80% da sua produção vai para os Estados Unidos. O temor é que a sobretaxa cause um colapso econômico no setor. Exportadores de frutas, assim como entidades ligadas ao café e à carne bovina, pedem que o governo brasileiro atue rápido para tentar evitar os prejuízos. Lembrando que quando o Trump assinou o decreto na semana passada das tarifas, que ele publicou uma lista enorme de produtos que ficariam fora, do agro ele isentou basicamente o suco de laranja. Então, os outros exportadores e produtores ainda estão correndo atrás de algo. Inclusive, a Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados, ou simplesmente Abrafrutas, classificou a medida como um golpe duro e disse que isso pode afetar diretamente cerca de 200 mil empregos só na fruticultura nordestina. Segundo a entidade, o modelo de negócios entre Brasil e Estados Unidos é bom para os dois lados, porque garante o abastecimento do varejo americano e também mantém a exportação brasileira aquecida. Entre os produtos mais prejudicados entre as frutas estão a manga e a uva. Então, essa pessoa que a Nara entrevistou tá com pouca sorte, né? Só em 2024, o comércio de frutas entre Brasil e Estados Unidos movimentou 148 milhões de dólares. As exportações de manga somaram 258,3 mil toneladas e 36 mil toneladas foram só lá para os Estados Unidos. O problema é que o segundo semestre é o auge da colheita no Vale de São Francisco, justamente quando a produção brasileira abastece Estados Unidos e Europa, já que lá no hemisfério norte é inverno e a oferta local ela costuma cair. O Vale envia de 700 a 800 containers por semana nessa época do ano, metade para a Europa e metade para os Estados Unidos. Mas, segundo Medeiros, a cobrança já está começando. Paulo Dantas, que é diretor-presidente da Agrodan, por exemplo, que é uma das maiores exportadoras de manga do país, diz que mesmo quem vende mais para a Europa vai sofrer com isso. Isso porque, se os Estados Unidos fecharem as portas, o excesso de fruta vai acabar sendo enviado para a Europa e para o mercado interno, que não tem capacidade de absorver todo esse volume. E olha, transportar fruta para outro continente, para outros países, deve ser muito difícil. Se você visita a casa da sua mãe, ela te enche de comida para você levar para sua casa, você sabe que levar comida de um lugar para o outro é desafiador. Você não sabe o que vai estragar, o que vai acontecer. E o desafio, ele se estende, a logística. E a questão é que essas frutas precisam chegar ao destino em, no máximo, 15 dias. Pois é, por isso os exportadores conseguem mandar fruta fresca apenas para a Europa e Estados Unidos. A Ásia, como você deve imaginar, é muito longe. E o mercado interno não tem tamanho nem paga o mesmo valor. Além disso, há contratos de exportação já assinados que podem não ser cumpridos, prejudicando aí empresas que já receberam adiantamento de câmbio contando com essas vendas. E bom, os exportadores querem que então o Itamaraty e o Palácio do Planalto consigam uma exceção tarifária para o Vale do São Francisco, já que o impacto na região seria desproporcional. E todo esse problema, como a gente comentou, não atinge só as frutas, Exportadores de carne bovina, etanol, açúcar e até produtos florestais também estão preocupados com as tarifas que entram em vigor em agosto. No caso do café, o economista Robson Gonçalves, da FGV, disse que essa medida é ruim para todo mundo. As informações são da Bloomberg News e da Bloomberg Line através de Nayara Albuquerque. E o episódio foi editado por Lohia Queiroz. Uau! E bora ler alguns comentários aqui, Nayara. Stephanie Miranda diz: geralmente eu escuto o podcast de manhã no trabalho. A Cecília Sobreira disse: adoro podcast, sempre escuto ao meio-dia. Ali lavando a louça, imagino. Almoçando, quem sabe. Luiz Ferreira diz: fala Alan, costumo ouvir o podcast pela manhã, entre 7 e 11 horas. É o que me ajuda a me concentrar no trabalho e manter minha sanidade mental. Meu Deus, como que a gente ajuda a concentrar no trabalho? Fiquei curioso. Observação, ele disse: não pare com suas analogias, primo. E a voz é cearense. Observação, aparece prima Nayara. Bom, a Nayara apareceu. Inclusive, ela disse que tá treinando a voz cearense. Como que tá o progresso aí? Eu vou tentar, peraí. Yay!
É assim? Ed diz, escuto no caminho diário no trabalho entre 7 e 1 da tarde. Fico variando o horário, pois tenho que ficar pausando pras demandas aqui. Justo. A Dai disse, Alan, tem uma diferença entre a vaia cearense e o gemido da Pablo, viu? Te escuto todos os dias, obrigada pela companhia. Muito bom. E bom, gente, muito obrigado pelos comentários, obrigado pela audiência, obrigado também, prima Nayara, pela presença. E vou ficando por aqui, até o próximo episódio. Big beijo. Big beijo, gente. Peçam pro Alan fazer mais vaia cearense que ele faz. Beijo. Achou que tinha acabado, né? Vim dar uma última passadinha para lembrar de que fazemos esse podcast com muito carinho. Toda a equipe se dedica para vocês terem um podcast diário e gratuito de alta qualidade. Se puderem seguir a gente aqui, obrigado. Talvez não te extermine quando as máquinas dominarem o mundo. #FaleitoLeve. Música eletrônica e café. Pois é.